Paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 48, que diz assim: E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Nós vemos um cenário sendo preparado para o milagre. No versículo anterior, falava que eles estavam no meio do caminho, estavam no meio do mar, não conseguiram passar para outra parte e já era tarde, ou seja, a noite estava chegando. Agora já se está na quarta vigília da noite. O que é a quarta vigília? Você pegar o período da noite, que é um período de 12 horas, porque a divisão é dia e noite, 12 horas por dia, 12 horas para a noite. Você pega essas 12 horas da noite e divide por 4. Aí você vai ver o período, né? Você tinha dois tipos de vigília. Você tinha a vigília, vamos falar assim, judaica, e você tinha a vigília romana. Uma divide por 3, o período da noite. A outra divide por 4. Quando você divide por 4, você vai ter um período de 3 em 3 horas. Quando você divide por 3, você vai ter um período de 4 em 4 horas. Então, se eu dividir por 3 horas, a noite começa às 18. Então, primeira vigília, da 18 às 21. A segunda, da 21 às 24. A terceira, das 0 às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã, né, até às 6 horas da manhã. Então, eu pegaria o período aí de 12 horas, das 18 às 6. Se eu for fazer a divisão em 4, já é diferente. Então, eu vou pegar das 18 às 22, das 22 às 2 e das 2 às 6. Eu creio aqui que o período da vigília era de 3 em 3 horas. Então, quando ele fala da quarta vigília da noite, ele está falando das últimas 3 horas que vão encerrar a vigília. Então, vai das 3 horas e 1 minuto até as 6 horas da manhã. Ou seja, ainda está escuro. É aquele período que o crente tinha que estar de joelho, acordado, orando, para poder vencer o mar revolto que se levanta contra a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, Jesus, da onde ele estava, lá no monte, realmente, quanto mais alto você está, maior é a sua visão. Por isso que a águia voa alta, ela consegue ver de longe. Jesus, além de estar no alto, de estar longe dos discípulos, de ser noite, de não ter luz, Jesus conseguia ver eles. Porque quando nós subimos o monte para orar, quando nós buscamos a intimidade com Deus, nós conseguimos ver aquilo que os outros não veem. Nós conseguimos ver através das barreiras que se colocam ao nosso redor. Quando você está de madrugada orando, imagine assim, você está passando por uma situação, passando por um problema, não consegue achar solução, aí você vai de madrugada orar, sozinho. Tem gente que só vai para o monte porque quer ouvir revelação de profeta. Quando você vai orar sozinho, parece que descortina, parece que aquilo que você não via a solução, você começa a ver. Parece que para aquela situação que você estava cego, agora você começou a enxergar. Porque quando você busca intimidade, quando você busca orar, falar com Deus, toda a nossa cegueira vai sendo tirada. Você começa a ver o que está para acontecer, porque a fé é a certeza daquilo que ainda vai acontecer. Então você começa a ver ao longe, você começa a ter a visão expandida. E ele estava vendo que eles se cansavam no mar. Estava ali remando, parecia que o vento estava contrário. Eles não conseguiam. Só que perto da quarta vigília da noite, depois de Jesus ter ido orar, ter ido ficar sozinho, ter ido passar um tempo com o Pai, ter se preparado, ter renovado as suas forças. Isso depois de horas, hein? No versículo anterior, ele está falando que já era tarde. Vamos assumir que a tarde aí é 18 horas, que ainda está dia, não era noite. A noite começa a partir das 6:01. Então, era tarde, então era antes das 6. Mas vamos botar 6 horas aí. Aí ele vai na quarta vigília, então ele está falando assim, ó, que ele orou das 18 às 21, das 21 às 24, das 24 às 3 horas da manhã. Jesus orou por 9 horas. O quê? Presta atenção. Ele orou ali da tarde até a quarta vigília da noite. Ou seja, das 18 até as 3 da manhã praticamente.
Ele orou 9 horas. Para quê? Para poder andar sobre as águas. Você viu o texto aqui, né? E aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Ele queria, mas não é seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Ele não podia deixar eles ali sofrendo, remando, se desgastando, quase indo a pique. Não, ele precisava resgatar, renovar as forças, acalmar a adversidade do mar que tinha se levantado, que os impedia de chegar até o outro lado. Mas ele não vai conseguir fazer isso se antes ele não renovar. Como que ele renova a força? 9 horas de oração. Nós precisamos voltar a orar. Mas orar do jeito que Jesus orava. Imagina orar 9 horas. Se você orar 9 horas, se você tiver esse hábito, você vai andar sobre as águas. Você vai passar por cima de qualquer problema que apareça sobre a sua vida. É coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.